Pessoal, vem chegando para mais uma aula. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre documentação. Só que eu quero colocar um parênteses nessa aula, porque, na verdade, eu não vou entrar bem a fundo sobre os tipos de documentos. Isso é para uma aula futura. Então, se você tiver interesse, segue a gente no nosso canal aqui do YouTube, que futuramente você vai ter aí uma aula bem específica para isso, ou até mesmo um podcast específico com o escrevente, um titular de um cartório que eu vou trazer para a gente trocar uma ideia sobre essa documentação. Eu quero falar para você nessa aula aqui que ela seja bem dinâmica, ela bem didática e bem objetiva sobre a importância de você solicitar ou analisar a documentação daquele imóvel que você está captando com o seu cliente. Porque sabe o que que acontece? Eu sou um cara que tenho 15 anos de mercado imobiliário, tá? Vai para 16 anos de mercado imobiliário. E já perdi inúmeras vendas, porque o corretor ele não solicitou a documentação do imóvel, a imobiliária que eu prestava, o serviço que eu trabalhava, ela não tinha essa preocupação, então era permitido cadastrar o imóvel somente com uma autorização de vendas, mas sem a documentação, e deixava essa análise documental lá para frente quando tivesse um cliente interessado. Então o corretor saía da imobiliária, ia lá no imóvel, atendia o cliente gostava desse imóvel, voltava para a imobiliária para fazer uma proposta para o proprietário, só que nós, gerente de imobiliária, antes de passar a proposta para o proprietário, a gente solicita a documentação desse imóvel. Quando a gente traz a documentação desse imóvel para solicitar, para fazer a análise, melhor dizendo, a gente se depara com um imóvel que não pega financiamento, ou com um imóvel com uma dívida que não foi dito para a gente lá no início, algo que possa ser impeditivo, ou talvez nem impeditivo, que possa ser solucionável, mas eu não tinha essa informação, e quando a gente passa essa informação para o possível comprador, algo novo que não foi dito para ele naquele processo de agendamento, de visita naquele imóvel, já quebra aí um princípio da confiabilidade. E isso não é legal. Às vezes o imóvel ele pode estar com uma pendência documental que é solucionável, que não vai impactar pelo tempo, pelo processo de venda desse imóvel, então a gente vai ter tempo de regularizar a documentação, só que o momento de dizer sobre essa pendência foi somente na hora da negociação. Isso era para ter sido dito desde o início do cadastro do imóvel, que aí o corretor na visita falou, olha, esse imóvel aqui, ele está com 3, 4 parcelas em atraso, mas caso o senhor tenha interesse, a gente faz um sinal em menor valor para o proprietário trazer esse débito para a data vigente, para não ter problema nenhum com a questão de débito, e assim vai. E algumas pendências bobas que não inviabiliza, mas que precisa ser dito para o proprietário. Isso é o menos pior. O problema é quando tem um problema documental que inviabiliza a negociação, porque a imobiliária lá atrás investiu nesse imóvel, jogou esse imóvel para o site, jogou esse imóvel para o Zap, o LX, para esses sites parceiros que você está conhecendo aí, que é um custo, beleza? O corretor da sua imobiliária gastou gasolina, gastou roupa, gastou sola de sapato, gastou tempo dele, investiu o tempo do cliente para levar o imóvel. De repente, esse corretor já está 3 meses com o cliente visitando, encontrou o seu imóvel, levou, o cliente se apaixonou, quer comprar, mas existe um impeditivo que é importante, que inviabilizou a venda desse imóvel. E aí a venda não se concretiza e sai todo mundo frustrado. Por quê? Algo que nós poderíamos ter tido de cuidado lá atrás. Gente, é horrível, já aconteceu isso várias vezes, então já digo para você aí de cadeira, é horrível esse tipo de sensação. Depois da engrenagem quase finalizando, você não poder fazer uma venda de um imóvel por causa do impeditivo, coisa que a gente poderia ter visto lá atrás, tá bom? Então, o motivo dessa aula é isso, é para você ter cuidado em solicitar a documentação para o cliente antes, para a gente analisar. Muitos clientes vão chegar para você, ao você pedir essa documentação, ele vai falar para você assim, ó, não dou documentação para ninguém. Gente, documentação de imóvel é um documento público, por isso que o nome mesmo se diz Escritura Pública de Compra e Venda. Se você, com o endereço que você tem do seu cliente, você ir lá no cartório de registro da circunscrição que esse imóvel ele está localizado,
Você com 100, R$ 150, você pede um terço do teor da matrícula ou uma ônus reais, que todo mundo está acostumado. Em aproximadamente 5 dias, uma semana, esse documento sai e você vai ter esse documento. Só que não tem como você investir 100, R$ 150 em todos os imóveis que você vai cadastrar. Então, você tem que explicar para o cliente que a análise documental desse imóvel vai ser para você e vai ser para o seu gerente, e isso vai ficar uma cópia arquivado no cadastro do seu imóvel no sistema. E só vai ser mostrado para um possível comprador quando, de fato, ele sentar na mesa do gerente e propor uma intenção de compra. Aí sim, o gerente vai, baixa o PDF e mostra para o cliente essa documentação. Então é muito importante, porque existe um argumento muito legal que você fala, na verdade, ele é um contorno de objeção que você faz ao cliente proprietário, porque realmente o cliente fala, eu não vou dar documento, para que vocês querem documento? Quando tiver um cliente, eu mostro esse documento. Então, assim, é argumentar, quanto mais você mostra profissionalismo para esse cliente vai confiar em você. Quanto mais você mostra que você está tratando bem do imóvel dele, que você está fazendo anúncios, e ao pouco você vai ganhar a confiança dele, ele vai te liberar esse documento. Mas eu gosto de uma analogia muito bacana, que é o seguinte, olha, eu entendo a preocupação de o senhor liberar um documento público, onde qualquer pessoa, se for o cartório, ela tem acesso, mas eu quero que o senhor me coloque no meu lugar, ou até mesmo no lugar do comprador. Como que o comprador vai sair da casa dele, do trabalho dele, para visitar o imóvel, cujo ele não tem a certeza que esse imóvel é passível de financiamento, uma vez que o comprador precisa comprar de financiamento. Então, quando você traz o cliente, tira ele do lugar onde ele se encontra como vendedor e coloca ele comprador, e você pergunta a ele, o senhor compraria algo ou sairia da sua casa hoje para ir visitar algo, para comprar algo que você não tenha certeza? Então, isso é muito importante, só que é o jeito de falar, de você começar a ter uma interatividade com o cliente, um relacionamento com o cliente. Talvez ele não vai te dar no primeiro momento, ok, mas ele pode te dar daqui a um tempo, uma semana, conforme você vai tendo essas tratativas com ele, tá? Então, é muito importante que você solicite análise da documentação do imóvel do cliente para trazer para a imobiliária, pode tirar foto, no seu foto você sobe através de PDF para o seu sistema, para que a gente tenha o imóvel atualizado e sabendo que o imóvel ele está certinho, passível de financiamento, ou pagamento à vista, ou qualquer forma de pagamento aí que o cliente proprietário aceite, tá bom? Então essa é a importância que a gente precisa ter. Hoje, os títulos aquisitivos definitivos que mais são usados é a escritura pública de compra e venda, que é essa aqui, ó. Escritura de compra e venda definitivamente. Escritura de compra e venda definitiva é aquele que é um trato que você vai lá no cartório, você assina a escritura, o cara paga à vista e ele vai lá para o cartório e registra. É a escritura de compra e venda, tá bom? Só que existe muito também, principalmente aqui no interior, região, pelo Brasil todo, né, que a grande maioria dos clientes eles compram imóvel financiado. Então existe aqui uma escritura de compra e venda compacto. Na verdade, é essa aqui, ó. Deixa eu só confirmar, porque ela tem duas aqui, só para te passar certinho, tá? Promessa, escritura compacta, tá, beleza, vamos lá. Aquele contrato do banco, se você vai comprar um imóvel com financiamento bancário, então o cliente ele não vai ter, o proprietário, tá? Ele não vai ter um contrato lá de compra e venda à vista, ele pegou o financiamento. Então o documento que ele vai ter com ele é um contrato do banco, que muitos chamam, está escrito lá no título desse contrato, que é um instrumento particular de promessa de compra e venda, de alienação fiduciária com força de escritura pública. Ponto. Tem essa nomenclatura louca lá, tá? Mas todo esse contrato emitido pelo banco através da hipoteca, alienação fiduciária, esse documento é considerado como um documento 100% certinho. Ele comprou do banco, ele está morando no imóvel, pagando as prestações. Enquanto ele não pagar essas prestações, ele não tem a baixa da hipoteca, mas o imóvel é dele, ele pode vender, ele pode doar para fazer o que ele quiser, desde que ele quite o saldo. Enquanto ele não quitar o saldo, tá? Esse imóvel é dele, mas está como garantia para o banco, porque o banco prestou o dinheiro. Então, quando ele terminar de pagar para o banco esse imóvel, ele vai lá no cartório de registro e vai. Só que eu não vou entrar muito nessa documentação, porque eu quero passar para você aqui, inicialmente, de uma forma muito rasa, a importância de você pedir um documento
para o seu proprietário, porque tem muitas imobiliárias aí que pega esse imóvel, faz a captação pela internet, manda foto, vou pegar foto aqui, me dá só uma autorização e joga para o seu banco de dados. A imobiliária faz todo o trabalho, o corretor faz todo o trabalho, e quando chega o momento de vender esse imóvel, infelizmente, o corretor não teve a preocupação, o profissionalismo de analisar essa documentação e vai inviabilizar na hora da venda. Gente, depois de um trabalho todo feito, você perder venda na sua imobiliária, perder venda da captação do seu imóvel, porque você não teve a preocupação, profissionalismo de pedir a documentação do imóvel para ser analisada, é muito amadorismo nos dias de hoje, tá bom? Então, essa é a aula onde eu falo para você da preocupação em você pedir a documentação do imóvel do cliente, para tirar uma foto ali para você subir para o seu sistema, tá bom? Então, vamos lá, até a próxima aula.